Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo, meu amigo, a gente vai ver aqui a nota oficial que o Vasco emitiu respondendo às declarações do presidente do Flamengo. Não sei se vocês se lembram, mas o presidente do Flamengo essa semana deu ali algumas declarações dizendo que quando o Flamengo foi entrar no consórcio Maracanã, o Vasco não quis e que agora o Vasco quer. Enfim, tentou ali, de certa forma, invalidar a luta do Vasco, né, pelo direito de jogar no estádio do Maracanã. O Vasco emitiu uma nota longa com vários pontos ali, desmentindo, né, o presidente do Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Léo Jardim, mais informações aqui sobre essa contratação, quanto o Vasco pagou, como o Vasco vai pagar. E também vamos falar de Robson Bambu, o zagueiro que foi apresentado hoje de forma oficial. Ele já até jogou, mas a apresentação oficial aconteceu só hoje. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball, para tudo aí rapidinho, você vem aqui na descrição desse vídeo, tem o link do OneFootball, tem o QR Code aparecendo também na sua tela, só você apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para baixar. Lá no OneFootball você encontra todas as informações sobre o nosso Vascão, é um aplicativo gratuito e você pode assistir futebol ao vivo de graça também no OneFootball, pois o campeonato alemão é transmitido lá, beleza? O link está aqui na descrição do vídeo e também no QR Code. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui atualizando informações sobre Léo Jardim, goleiro que assinou com o Vasco até 2025, né? 3 anos de contrato aí para o Léo Jardim. O jogador foi anunciado ontem, né, de forma oficial pelo Vasco. O Vasco agora tem 2 bons goleiros, né? Léo Jardim e Ivan. E nesse vídeo a gente tem aqui mais algumas informações sobre essa contratação, né? Quanto o Vasco vai pagar pelo arqueiro Léo Jardim. Informações aqui do companheiro Lucas Pedrosa. A contratação de Léo Jardim custou 2,3 milhões de euros ao Vasco da Gama. O Vasco adquiriu 100% do jogador, 100% do Vasco. O Vasco comprou o Léo Jardim por 2,3 milhões de euros, que na cotação atual dá 12 milhões e 700 mil reais. Isso mesmo, o Vasco pagou mais de 12 milhões pelo Léo Jardim e vai pagar, né, o Lille de forma parcelada. A gente não tem aqui informação de quantas parcelas, mas o pagamento será feito de forma parcelada. Quem diria, hein, meu amigo, o Vasco, que já tinha contratado o goleiro, que na teoria é o titular, que é o Ivan, pagou 12 milhões, mais de 12 milhões, né, quase 13, na contratação de um goleiro reserva. Isso realmente mostra a nova realidade, né, que o Vasco se encontra, onde pode fazer esse investimento. Olha, quero ter 2 bons goleiros, conseguiu o Ivan aí por empréstimo, vou pagar agora aqui 12 milhões no Léo Jardim, e é isso. O Vasco realmente mostrando aí para o mercado que vive uma nova realidade. Contratação de 100% do Léo Jardim por mais de 12 milhões de reais. Quero a sua opinião sobre isso, tá? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Vasco fez certo? Ou você acha que foi um dinheiro aí que o Vasco gastou à toa porque já tinha o Ivan? Na minha opinião, quem tem 2 goleiros tem um. Quem tem um não tem nenhum. Porque o cara se machuca e aí vai ter que botar o Batman de novo? Então é melhor ter 2 bons goleiros que briguem ali pela posição. Bom, vamos falar agora aqui rapidinho sobre Robson Bambu. O zagueiro foi apresentado hoje de forma oficial na Vasco TV, né? Concedeu entrevista coletiva, etc e tal. O Robson Bambu, inclusive, já jogou 2 partidas pelo Vasco, né? Uma quando o Vasco ainda estava com aquele time alternativo no início do Carioca, e também jogou a última partida contra a Portuguesa na vitória do Vasco por 2-0. É uma contratação que chega com muita desconfiança, né? Porque ele não foi bem na última temporada lá pelo Corinthians, mas nesse momento é o zagueiro titular ao lado ali do Léo Pelé. O Vasco procura ainda mais 1 ou 2 zagueiros no mercado, né? Está negociando aí com o argentino Capasso. A gente deve ter mais informações sobre isso aí nos próximos dias, mas o Robson Bambu foi apresentado hoje de forma oficial. Doideira, né? O jogador já tinha jogado e todo mundo já conhecia, mas a apresentação oficial só aconteceu hoje. E boa sorte aí para o Robson Bambu nessa temporada no Vasco da Gama. Bom, e agora a gente vai aqui para o tema principal desse vídeo, meu amigo, porque
a coisa pegou fogo, tá? Essa história aí de Maracanã tá dando um bafafá danado. Vocês lembram que já teve o governador do Rio de Janeiro falando algumas abobrinhas, que o Vasco não gostou. E essa semana, quem também jogou uma indireta ali pro Vasco foi o presidente do Flamengo, né? E o Vasco não se calou. O Vasco emitiu ali uma nota oficial desmentindo tudo que foi dito pelo presidente do Flamengo e mostrando que o Vasco está firme na busca pelo direito de também administrar o Maracanã, que é um bem aí do povo carioca, né? Do povo brasileiro, a gente pode dizer. Não é exclusividade de Flamengo e Fluminense. Vamos ler aqui então a nota oficial do Vasco da Gama, que diz o seguinte: o Vasco da Gama se vê obrigado a esclarecer algumas informações dadas pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em entrevista à coluna Panorama Esportivo do jornal O Globo, e gostaria de trazer a público os fatos como eles são. Tópico 1. Não é verdade que o Flamengo ofereceu ao Vasco a oportunidade de participar da gestão do Maracanã neste processo licitatório em curso. O dirigente usa o desinteresse de outra gestão do Vasco em 2019 em uma outorga precária pelo prazo de 6 meses para concluir que não queremos administrar o estádio. Landim não diz que, a partir do início de 2021, procuramos Flamengo e Fluminense com o objetivo de um acordo para a participação do Vasco na gestão do Maracanã, algo que não foi possível. É de conhecimento público que Flamengo e Fluminense têm um acordo mútuo de exclusividade para a gestão do estádio público. 2. Ao criarmos o consórcio Maracanã para Todos, manifestamos publicamente não só a intenção de gerir o Maracanã, como trouxemos para o projeto dois gigantes da indústria de administração de arenas, a Legends e a W Torre. A narrativa de que o Vasco entrou para melar é tão surreal que não merece comentário. 3. O Vasco está aguardando a nova publicação do edital de licitação do Maracanã, uma vez que o processo foi paralisado pelo TCE um dia antes do prazo de entrega das propostas, em outubro do ano passado. O que interessa ao Vasco é um processo justo e transparente que seja concluído no prazo mais curto possível. 4. A narrativa de que a presença das empresas parceiras do Vasco no consórcio de gestão do Maracanã deixará o futebol em segundo plano não corresponde à realidade. Nos unimos a estes parceiros para rentabilizar o estádio e oferecer ao público e a todos os clubes as condições de um palco à altura do maior do mundo. 5. O Vasco é um clube de futebol com 125 anos de história, grande parte dela construída no gramado do Maracanã. Entendemos que o futebol deva ser prioridade no estádio. O Vasco reitera seu compromisso de abrir o Maracanã a todos os clubes e suas torcidas em condições iguais. Infelizmente, a recíproca não está sendo verdadeira. O Flamengo negou por 2 vezes no ano passado o direito dos torcedores do Vasco verem o seu time jogar no Maracanã, baseado em justificativas implausíveis produzidas por empresas contratadas pelo próprio CR Flamengo. Fomos obrigados a recorrer ao judiciário e tivemos o nosso pleito acatado por 2 instâncias no TJRJ. 6. Ao contrário do que fez parecer, a diretoria do Flamengo tem constantemente infringindo cláusulas da permissão temporária de uso do Maracanã. Nela, por exemplo, está consignado que todos os clubes devem utilizar o estádio sob as mesmas condições. No ano passado, o Fluminense, quando mandante, pagava R$90 mil de locação do estádio por jogo, valor previsto na proposta apresentada pelo Flamengo ao Estado. Já o Vasco foi cobrado R$250 mil por partida, além de não ter sido repassada a usual participação do mandante na receita de bares e restaurantes do estádio, quebrando a igualdade de tratamento entre os clubes. Isso sem contar com a absurda censura à exibição de uma mensagem institucional do Vasco com os dizeres: desde 1898, o legítimo clube do povo, respeito, igualdade e inclusão. 7. Diferentemente do que foi declarado, na busca de um entendimento para participar da gestão do Maracanã, oferecemos a possibilidade do Fluminense mandar alguns de seus jogos em nosso estádio de São Januário para compor o calendário, o que pode ser facilmente constatado na nota oficial publicada em 3 de julho de 2022 em nosso site e amplamente divulgado pela imprensa. 8. O Vasco reitera sua solicitação que o certame definitivo aconteça o mais rápido possível, com regras claras e transparentes, e tenha como único norte o melhor para o estado do Rio de Janeiro,
todos os seus clubes e torcedores, sem influência de qualquer espécie. Não temos dúvidas que o consórcio Maracanã para Todos é o mais bem preparado para administrar o estádio e que, se o resultado for técnico, será o vencedor do pleito. 9. Queremos mais uma vez tranquilizar a imensa torcida vascaína e reafirmar que o Vasco da Gama e a 777 utilizarão todos os mecanismos ao nosso alcance para que os nossos interesses sejam preservados. Uma nota forte do Vasco, né? Respondendo ali o Flamengo, desmentindo alguns pontos ditos pelo presidente do Flamengo e se posicionando de forma dura, né? Mostrando ali que se a escolha realmente for feita por critério técnico, ou se for escolher realmente a melhor proposta, o Vasco tem a melhor proposta. Mas se tratando de Rio de Janeiro, né, que sempre tem uma canetadinha, alguma coisa, é difícil a gente acreditar. Mas que bom que o Vasco se posicionou, respondeu e respondeu de forma forte o Flamengo e, de certa forma, também o estado do Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui, quero o seu comentário. O que você achou da posição do Vasco? Deixa aqui que é importante. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!